Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa o galardão da iniquidade? Porque é que quando você convive com uma pessoa que ela carrega esse galardão da iniquidade, ela tira os seus direitos, você não tem direito de falar, você não tem direito de querer, você não tem direito de ser, e se assim você quiser ser, vai ser debaixo dos limites dessa pessoa que carrega um galardão da iniquidade. Então, o que Deus explica sobre esse galardão das iniquidades? Que uma pessoa que ela carrega, ela mesmo corta os seus direitos e ela não entende que depois ela vai perceber que ela não tem direito nenhum, que ela impõe tanto os seus direitos, cortando o seu próprio direito, porque para ele para a pessoa que carrega um galardão da iniquidade, não existe verdade. Então Deus explica que ele vive por sorte. Ele não crê em Deus. E uma pessoa que ela vive por sorte, ela tá vivendo com um excesso de medo. Então ela tá sempre se prevenindo, ela tá sempre falando para você que ela quer o seu bem, mas depois você percebe que é um bem próprio. A pessoa que carrega um galardão da iniquidade, ela tá falando que tá prevenindo você, que tá se preocupando com você, que tá pensando no seu bem, mas depois você percebe que ele mesmo tá causando um mal para você e ele diz que é você que não tá entendendo, que ele tá fazendo isso para o seu bem. Então ele corta os seus direitos por carregar esse galardão da iniquidade. Então, primeiro você tem que entender o que significa as iniquidades de uma pessoa, porque é que ela distorce a própria verdade. Porque a pessoa que carrega esse galardão, para ela não fala a verdade. Ela fala apenas pelo direito dele, por uma razão própria, pelo direito próprio que ele acredita ter. Então, quer dizer, na cabeça da pessoa que carrega esse galardão dessas iniquidades, que ele transgrediu demais e o erro dele ele transformou em coisa certa, em coisa boa. Então agora ele está tendo a necessidade de omitir e de mentir e de fingir para que assim as pessoas acreditem que ele tem algum sentimento pela pessoa. Então ele finge ter sentimentos, dizendo ele que está pensando em você, mas depois Deus diz que é notório. Você vai, para quem habita com a pessoa, você consegue ver que a pessoa não pensa em você. Ela está dizendo que é para o seu bem, mas ela está causando um mal para você, porque para quem está de fora vê que ele está causando um mal para você, mas quando você descobre, ele diz: não, você que não entendeu, eu estou fazendo isso para o seu bem. É o bem que eu quero para você. É porque você é que é ingênuo, é você que não sabe, é você que não percebe. Então, para você que mora com uma pessoa que carrega esse tipo de galardão da iniquidade, você só pode trabalhar se for para ele. Você só pode ter sentimentos se for por ele. Você só pode abrir a boca se for para defender a ele, para defender outra pessoa. Você não vai poder defender, porque ele está sempre querendo encontrar essa razão do ser. Quer dizer, eu vou dar alguns exemplos para que você entenda o que significa esse galardão das iniquidades, que você percebe que a pessoa, ela tira seus direitos. Quer dizer, ela não fala a verdade, mas quando você percebe que ela mente, que ela omite, que ela esconde, ela vai criar uma verdade para você. Ela não falou a verdade, você descobriu a verdade, mas agora ele vai distorcer a mentira em verdade, fazendo assim que você veja como verdade, que ele não falou para o seu bem, que você não pode reagir é para o seu bem, que você não pode querer, mas é para o seu bem, que você não pode exigir nada, mas é para o seu bem. Tudo é para o seu bem, e aí a você que habita com a pessoa, você diz: meu Deus, que tipo de pessoa é essa que eu estou lidando? Porque é que a pessoa, ela distorce a própria verdade, ela cria a verdade, transformando a mentira
em verdade por ele carregar esse galardão. Então, geralmente, quem carrega um galardão das iniquidades, ele ganha dinheiro da forma ilícita ou se satisfaz da forma ilícita. Quer dizer, ou ele rouba, ele engana, ou ele se satisfaz, né? Por exemplo, um homem que ele paga a garotas de programa, ele não vai mais conseguir se satisfazer com a esposa dele. Ele perde o prazer com a mulher porque ele já se satisfaz da forma errada. Então, para que ele assim encontre uma razão agora de se satisfazer e de sobreviver, ele vai criando outro tipo de verdade. Então, vai gerando-se esse galardão da iniquidade. Então, geralmente, quem tem esse galardão, ou ele ganha dinheiro no pecado, ou ele já se satisfaz do pecado. Então, ele pode até não querer saber e não entender porque é que ele não consegue ter sentimentos bons por outra pessoa. Então, ele pode até em algum momento acreditar que teve sentimento, porque ele está dizendo que está agindo por você, mas com o decorrer do tempo você vai começar a perceber que não é bem assim. Que a pessoa ela tirou todos os seus direitos. E isso demora muito para que você perceba que você não tem direito de falar, que você não tem direito de reagir, que você não tem direito de sentir, que você, quando você descobre, mas me disseram isso, e isso é uma verdade, a pessoa quando ela se sente acuada e não pode mentir, ela vai dizer, sim, é verdade, mas você não pode exigir nada, porque o que eu fiz foi para o seu bem, o que eu menti foi para o seu bem, o que eu omiti foi para o seu bem. Então, no começo você acredita, no começo você pensa que é verdade, mas depois a pessoa mesmo, por distorcer a própria verdade, você vai dizer, não, isso não é uma verdade. Um exemplo, para que você entenda o que Deus explica a respeito do galardão da iniquidade. Você é um filho adotivo, um exemplo. Então você descobre isso já quando é grande. E alguém lhe contou, não foi a própria sua mãe que lhe contou, que foi o meu caso. Né? Minha mãe não me contou que o meu pai não era meu pai legítimo. Foi minha avó que contou. Então quando eu abri para ela, minha avó me contou que o meu pai não é meu pai. Quer dizer, ali ela não vai lhe consolar. Ela não vai lhe acalmar. Ela vai dizer, sim, e daí? Pai é aquele que cria, não é aquele que teve. Então você não tem que desrespeitar o seu pai, desmoralizar o seu pai, porque ele é o seu pai. Pai é aquele que cria. Tudo bem, você acreditou, é uma verdade. Mas aí quando você passa a defender o seu pai que lhe criou, ali ela já vai ter outra verdade. Ele não é seu pai. Por que você está defendendo seu pai? Entende o que significa esse galardão da iniquidade? Quer dizer, ela criou uma verdade lá atrás, ela cria outra verdade lá na frente e ela mesmo distorce a própria realidade porque ele não age com sentimentos de verdade, porque ele carrega esse galardão da iniquidade. Então Deus explica que quem carrega esse galardão da iniquidade, ele corta os seus direitos. Então, um exemplo, uma mulher que ela mora com um homem que não é pai dos filhos dela, um exemplo, e o filho quer implicar com o pai, ela vai dizer, olha, você tem que respeitar ele, porque ele é o homem que eu escolhi, ele é o homem que eu botei na minha vida, na minha casa, você não tem direito de falar, você é meu filho, ele é meu marido, você vai ter que respeitar, você não tem que desrespeitar, né? Ela impõe uma verdade, mas depois ela mesma vai distorcer dessa verdade, porque ela vai dizer para aquele homem que mora com ela, que ele não tem razão de falar nada. Ei, é meu filho, você não pode se meter, você não pode desfazer. Quer dizer, quem carrega o galardão da iniquidade, ele cria as suas próprias verdades. Então, ele cala um, ele cala o outro, ele explica a razão para um, ele explica outra razão para outro. E você começa a pegar a pessoa em contradição, porque não existe verdade dentro dela. Ela vai criando as suas próprias verdades, então ele vai cortando os direitos de todo mundo. Você não tem direito quando você mora com uma pessoa que carrega o galardão da iniquidade. Então, ou a pessoa já se prostituiu, ou ganhou dinheiro na bruxaria, ou vive na bruxaria, ou a pessoa se satisfaz no pecado, no erro. Então, se ela não ganhou dinheiro com a prostituição, ela pagou. O homem que ele paga para sair com uma mulher de programa, ele nunca mais ele vai conseguir se satisfazer com a mulher dele. Entende? Por isso ele vai estar trocando de mulher, por isso ele vai ter necessidade de estar traindo, porque ele adquire esse galardão da iniquidade.
É só questão de tempo. As pessoas não acreditam o que significa esse galardão. Então esse galardão, ele vai pesando, ele vai condensando, ele vai piorando. E a pessoa, a cada momento que ela vai piorando o estado emocional dela, sentimental dela, ela vai criando uma verdade para se satisfazer. Como é que ela vai entender? Como é que essa pessoa vai conseguir entender o que é iniquidade se ela transgrediu demais e ela aprendeu a ser feliz da forma errada? Então, se ela já aprendeu a ser feliz da forma errada, ela vai cortando o direito do outro. Então, geralmente, essas pessoas que carregam esse galardão da iniquidade, ela vai tirar totalmente o seu direito. Você não tem direito. Por isso, para ele não existe verdade. Ele vive por sorte. E Deus explica isso. Ele vai tentando se agarrar nas pessoas por tentar adquirir um sentimento, por acreditar que tem sentimento. Ele acredita que tem sentimento. Então, ora ele se agarra em um, ora ele se agarra em outro, ora ele desfaz de um, ora ele desfaz de outro, porque ele carrega esse galardão. Então, demora um tempo para que você perceba que para essa pessoa, ela vive por sorte. Ela não tem sentimentos nenhum. Ela não crê em Deus. Ela não crê em amor, empatia, gratidão, nada disso. Então, ele vai criando uma verdade dentro dele. Então, esse tipo de pessoa que vai criando essa verdade, você vai percebendo que ora aquilo que era uma verdade, que a pessoa, ela jogou como verdade, né? Quer dizer, ela não fala a verdade, mas quando você descobre a verdade, ela cria uma verdade. Eu não lhe falei que ele não era seu pai. Por quê? Porque para mim, pai é o que cria. Então, você não tem que reclamar porque eu não falei. Ele é seu pai, é só um exemplo que eu estou lhe dando do que Deus explica aqui do galardão. Entende? Ele vai criar essa verdade. Então, a pessoa que carrega esse galardão, ele nunca fala a verdade. Nunca você vai ouvir da boca dessa pessoa uma verdade, que ela está criando essa verdade. Então, esse tipo de pessoa, ela tira o direito do filho. Quer dizer, se ele é largado pela esposa, ele vai proibir os filhos ter comunicação com as mães. Quer dizer, não, ela me largou, então também não quer, ela não quer saber dos filhos. Ele vai sempre se opor, castigando outras pessoas, porque para ele não existe lei, não existe verdade, porque ele já carrega esse galardão, ele não teme a Deus. Ele vive por sorte. Ele vive buscando se agarrar em alguma pessoa. Então, esse tipo de pessoa, ele usa as pessoas. Ele não tem sentimentos por pessoa, então ele vai criar uma razão. Quer dizer, se ele foi largado, ele vai empatar, a filha se comunicar com a mãe e vai dizer, não, ela nos largou. Ele vai criar uma verdade. Sempre essas pessoas que carregam esse galardão da iniquidade, ele não tem sentimentos por ninguém, ele vai criando um sentimento. Então, pessoas que são ingênuas, sem experiência, vai acreditando nessa versão da pessoa, né? Que é uma verdade, ele tá agindo por verdade, ele joga uma pessoa contra a outra, a pessoa que carrega esse galardão da iniquidade. Então, para ela não existe verdade, para ela existe sorte. Então, ela tá sempre sorteando alguém, ela tá sempre se agarrando em alguém, ela tá sempre distorcendo a própria verdade, porque ela tá criando uma verdade, porque para ela não existe verdade. Então veja que esse tipo de pessoa, ou ele guarda segredo, ou ele nunca fala a verdade. Nunca. Então quando você descobre pela boca de alguém uma verdade, e daí? Porque eu não lhe falei a verdade. Eu não lhe falei, então ele vai explicar, né? Então eu dei esse caso para que você entenda. Eu não falei a verdade, porque pai não é aquele que tem. É aquele que cria, ele não é seu pai. Então agora você não tem que falar nada, exigir nada, não quero que você desrespeite, porque ele é seu pai. Mas na hora que você vai agir com uma defesa com essa pessoa, você vai perceber que a verdade agora é outra. Como assim? Agora ele não é seu pai, você não tem que defender, você não tem que se meter, você não pode falar nada. Veja que a pessoa com o tempo, ela começa a declarar que não existe verdade dentro dessa pessoa. Entende? Que carrega esse galardão, ele não tem sentimentos. O sentimento dele é criado pela visão, é criado por uma emoção, é criado por uma razão. Ele tem que ter uma razão para sempre criar essa verdade. Então, em Atos 1:17, Deus diz assim, né? Porque foi cortada conosco e lançou sorte nesse ministério.
Veja que eu expliquei para você, é cortado os direitos da outra pessoa que carrega esse galardão. Ora, este adquiriu um campo como o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Aqui Deus explica que esse tipo de pessoa, ele não consegue usufruir bem de nada que ele tem. Ele não vai, mesmo ele tendo essa visão, ele vai criar uma razão. Por isso eu lhe dei essa história logo como início para que você entenda o que é esse galardão. Ele está criando as verdades dele. Então esse tipo de pessoa, ele não respeita ninguém. Ele não deixa você fazer nada que não seja para favorecer a ele. Para ele, ele vai dizer assim, você não tem que trabalhar, mas já que você trabalha, você não vai fazer o que você quer com o seu dinheiro. Você tem que fazer o que ele quer com o seu dinheiro. Porque ele está sempre criando uma verdade. Você não tem que querer, você não tem que trabalhar, você não tem que exigir, você não tem que falar. Então você percebe que a pessoa não existe verdade dentro dela, porque ela já carrega o galardão da iniquidade, entende? Então Deus diz, né, que vai ser arrebentado pelo meio. Essas pessoas são toradas no meio, de repente ela é frustrada, ela é desolada, ela diz que não tem sorte, né? Por quê? Porque ele não quer saber sobre verdade. Ele vai criando os seus direitos, mas ele sai cortando o direito de outras pessoas. Então, quando você lidar com esse tipo de pessoa, ele está sempre jogando uma pessoa contra a outra. Você não pode trabalhar para ninguém, porque ele está desfazendo do seu trabalho, do seu patrão. Ele diz que você é escravizado pelo patrão, mas se você for trabalhar para ele, você percebe que você é escravizado por ele. Veja que ele cria as verdades dele. Entende? Por quê? Porque carrega esse galardão da iniquidade. Então, ou a pessoa já matou alguém, já ganhou dinheiro na prostituição, na bruxaria, já roubou alguém, então ela está sempre se defendendo. Ela está sempre ocultando, ela está sempre mentindo, ela está sempre omitindo. Então, ela nunca fala a verdade. Ela nunca, essa pessoa, para ela não existe verdade. Ela vai criar a verdade dela. Então, Deus diz, e é notório, e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, a todos que habitam com essa pessoa, é notório. Quando você convive com essa pessoa, você diz, meu Deus, quer dizer, ela nunca lhe apoia em nada. Tudo que você vai fazer, ela tá sempre se opondo contra você. Então ela vai explicar para você que você tá arriscando a vida porque tá viajando, que você tá se precipitando, que você é usurável, que você quer tudo, quer abarcar o mundo com as pernas, porque ele tá criando uma verdade, ele tá sempre sendo do contra, porque ele não lhe dá mais bem com a verdade. Por quê? Porque carrega o galardão da iniquidade. Então ele vive por sorte. Entende o que é que Deus está explicando? E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, veja bem, que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Então, quando fala em sangue, ou a pessoa já enterrou pessoas, por isso ela não tem mais sentimentos por ninguém, porque ela não acredita em Deus, ela não acredita em arrependimento, em perdão, em amor, em nada disso. Então, ou ela já matou, ou vive de bruxaria, ou vive de dinheiro ilícito, ou vive roubando, vive enganando. Então, ele só usa as pessoas. Entendeu o que Deus está explicando aqui? Então, você vai percebendo quando você se depara com a verdade que não é a mesma verdade. Quer dizer, a pessoa, além de não falar a verdade, quando você descobre a verdade, ela cria outra verdade. Agora ela cria uma verdade, mas lá na frente ela vai criar outra verdade. Ela vai desfazer da verdade que ela mesma criou. Entende? Então Deus diz, né, que pela própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite. E tome outro o seu bispado. Então quer dizer, ele tira os seus direitos. Essa pessoa, ela não quer saber
de dar direito. Então ela vai sempre dizer que vai tirar os seus direitos, que ela vai lhe deserdar, que ela não vai lhe dar os seus direitos desde quando você não concorde com ela, porque ela não consegue mais crer em outro tipo de verdade. Ele perde porque ele se adquiriu desse galardão. Então quer dizer, essa pessoa que carrega esse galardão da iniquidade, você só pode servir se for ela. Se ela vê que você está servindo a outra pessoa, ela começa a desfazer de você. Que você tá que nem peixe, que você tá querendo ser boa demais para as outras pessoas, ela começa a desfazer de você. Você não tem que estar agradando ninguém. Você só vai poder agradar ela. Se você trabalha para alguém, ela começa a dizer que você está sendo escravizada por essa pessoa. Começa a botar mal feito, mal prazer no seu trabalho, começa a desfazer do seu patrão, que é para você trabalhar para ele. Ele vai dizer que não quer, às vezes, você trabalhando. Vai dizer que você não tem que trabalhar, mas já agora que você brigou muito pelo seu direito, você tem o direito de querer trabalhar, ele vai dizer, você não é obrigado a trabalhar, mas já que você vai trabalhar debaixo dos meus termos. Mesmo que você trabalhe para outra pessoa, é ele que vai mandar no seu dinheiro, é ele que vai fazer a dívida para você, é ele que vai ditar as regras do jogo. Por quê? Porque ele carrega esse galardão da iniquidade. Para ele não existe verdade. Para ele cria as suas verdades. E para criar a verdade dela ou dele, ele castra o seu direito, ele tira o seu direito. Entende? Ele não quer saber o que é que você tem direito ou não. Então ele vai dizer, você não é obrigado a trabalhar. Se você não trabalhar, eu lhe dou de comer. Mas já que você quer trabalhar, você acha que você vai ter que fazer o que você quer com o seu dinheiro? Não, você vai fazer pra gente, pra nós. Então veja que é sempre ele. É o sentimento dele, é a verdade dele, é a opinião dele. Aí você começa a perceber que não existe verdade nessa pessoa. Por isso ela tá sempre escondendo, por isso ela tá fazendo dívida para você, por isso ela tá falando mal das pessoas, porque você tem que servir a ela. Aí então você começa a perceber que a pessoa, ela nunca lhe apoia em nada que você vai fazer. Tudo que você vai fazer, ela tá sempre contra você. Ela não lhe apoia você estudar, ela apoia você trabalhar. Mas se você trabalhar para ela, para ele, caso você trabalhe para outra pessoa, ele vai dizer, ele não apoia você trabalhar, mas ele vai dizer, já que você quer trabalhar, também não tem jeito, tudo como você quer. Então ele vai liberar você trabalhar, mas vai fazer a dívida com o seu dinheiro, para que assim ele tenha o controle de você, para que assim ele possa criar as verdades dele, a opinião dele, a satisfação dele. Por quê? Porque carrega o galardão da iniquidade. E quando a pessoa carrega o galardão da iniquidade, um dia que a coisa foi transgressão, agora tem que ser satisfação. Ele vai ter que ter satisfação com a palavra dele, com o sentimento dele, vai ter que ser gerado dentro dele com a visão de vantagem. Entende? Porque é que ele está falando que você está trabalhando, mas as pessoas fazem você de escrava, faz você de empregada, mas quando você vai trabalhar para ele, você percebe que ele escraviza você. Ele diz que você está sendo besta, está sendo otária, boa demais para as pessoas, mas é isso que ele faz com você. Mas ele não aceita que você faça para outras pessoas. Quer dizer, quando você convive com uma pessoa que carrega um galardão da iniquidade, Deus explica. Ou ele se satisfaz no pecado da forma errada, ou ganha dinheiro ilicitamente. Então aquilo que ele tem medo que você faça, ele vai buscar uma razão por que você vai fazer. Porque ele já faz com você. Então ele precisa controlar você, ele precisa criar outra verdade. Então você percebe que a pessoa que ela carrega o galardão da iniquidade, ela nunca fala a verdade. Então assim que você descobre uma verdade, que você vai instigar a pessoa, cobrar da pessoa, né? Ou exigir, como é que você mente, como é que você esconde, ela não pede desculpa, ela não vai explicar, ela vai criar essa verdade. Por isso eu dei esse exemplo para você, que existe vários outros exemplos, e na área profissional você vai perceber, como eu lhe dei vários exemplos, na área sentimental você vai perceber que é como eu lhe dei o exemplo, né, da mãe, do filho que é criado como filho sem ser filho, quando aquele filho descobre, ela vai dizer, não,
Eu não lhe disse porque, para mim, pai é o que cria, não é o que eu fiz. Que importância tem quem é seu pai? Que satisfação eu tinha para lhe dar quem era seu pai? Ela tem medo da verdade. Então, ela vai criando a sua própria verdade com a visão. Ela vai criando uma razão, porque ela tem que ter controle da situação. Então, na hora que ela é descoberta com a mentira, ela já vai se impor. A pessoa não tem humildade. A que carrega o galardão da iniquidade, ela não tem humildade. Por isso ela não vai explicar, ela não vai pedir perdão, ela não vai explicar as razões dela, ela vai impor. Eu não lhe falei porque era para o seu bem. Mas agora, já que você está sabendo, agora eu quero, ela vai dizer o que é que ela quer de você quando você descobre essa verdade. Então, já que você descobriu, agora você tem que continuar como você é, viu? Respeite, porque é seu pai. Eu não quero que você desrespeite, porque é seu pai. Não deixa de ser verdade. Mas lá na frente você vai descobrir outra verdade. Quer dizer, a pessoa que carrega o galardão da iniquidade, você não pode defender ninguém. Você não pode trabalhar para ninguém. Você não pode ter sentimentos por ninguém. Você começa a perceber que é uma verdade própria. É um sentimento próprio. Entende? Porque Deus explica, ele ganhou um campo com o galardão da iniquidade. Então, ou ele ganhou dinheiro ilícito, ou ele se satisfaz ilicitamente. E você aceita. E você aceita. Então, essa pessoa que ela vive assim, ela vive tirando os seus direitos. Quem é você para falar aqui? Você não tem que se meter, você tem que ficar calada. Quer dizer, toda vez que você vai dizer os seus sentimentos, expor o seu sentimento ou cobrar alguma coisa, ele cala você. Ele trava você, porque ele cria outra verdade para ele. É sempre a verdade dele, a opinião dele. Então você percebe que ele está desfazendo de você para criar uma imagem para ele. Uma razão para ele, porque ele carrega o galardão da iniquidade. Então, tanto faz se a pessoa anda na bruxaria, ganha dinheiro com bruxaria, ou ganha dinheiro com prostituição. Mas aquela que diz, não, eu não ganhei dinheiro com prostituição, ou minha mãe não ganhou dinheiro. Mas se já saiu com garotos de programa, com garotas de programa, se vive da forma ilícita para Deus, ele também adquire esse galardão, porque ele não quer saber a satisfação que ele tem, a razão que ele tem, ele vai criar essa razão. Então, para ele criar essa razão, ele vai estar sempre tendo que tirar a sua razão. Então, isso demora um tempo para que você tenha esse tipo de visão, que a pessoa, ela cria uma verdade, depois ela mesmo vai desfazer da verdade que ela criou lá atrás, para criar outra verdade. Quer dizer, só ela vai ter razão. Você vive com uma pessoa dessa como num campo minado. Você vive como no campo minado. Porque você tem que viver para ela, satisfazer a ela, dar razão a ela. Você não pode mostrar que tem sentimentos por ninguém, amizade por ninguém, sinceridade por ninguém, verdade. Você quer dar uma de a boazinha, a justiceira, a que é verdadeira. Então você começa a perceber que a pessoa finge verdade. Ela finge sentimento. Então, para que ela tenha, para que você descubra isso, vai demorar um tempo, porque ela vai dizer sempre que foi pensando em você, que é por você, que ela quer o seu bem. Então, demora um tempo para que você perceba que essa pessoa, para ela querer o seu bem, ela está fazendo o mal para você. Por isso demora um tempo para você descobrir. Como assim? A pessoa está dizendo que está brigando pelo meu bem, mas se ela está causando mal para mim. Por quê? Porque não tem sentimentos por mim. Quem carrega o galardão da iniquidade, ele não tem sentimentos verdadeiros por ninguém. Por isso ele precisa estar omitindo e criando uma satisfação, criando uma visão, uma razão para você. Então ele vai dizer, eu estou pensando em você, eu estou fazendo isso, é para o seu bem. Então ele se aproxima para saber sobre você, para quando ele criar essa imagem para você, quando ele cria essa imagem para você, né, que é pensando em você, que está falando por você, porque ele tem experiência, porque ele sabe, quando você pega a pessoa em contração, ele já vai ter outra razão.
ele já vai ter outra razão. Porque para ele não existe verdade. A verdade dele é criada pela visão. Então, a pessoa que cria a sua verdade pela visão, ela defende você pelo benefício próprio. Se convém a ele, ele defende você. Se não convém a ele, ele desfaz de você. E aí você começa a perceber que você não pode ter vontade, que você não tem razão, que ele tem que controlar o seu dinheiro, as suas vontades, as suas necessidades. Ele cria a sua necessidade, ele desfaz de você, ele diz que você quer aquilo que não precisa, que você nunca sabe nada, e você começa a entender muito devagarzinho o que significa esse galardão da iniquidade. Aí você descobre quando ele começa a ameaçar você em tirar os seus direitos se você se opor a ele. Epa, se for mãe vai dizer, eu vou lhe deserdar. Se você não fizer o que eu quiser, eu vou lhe deserdar, eu vou tirar os seus direitos. A pessoa já viveu a vida toda tirando os direitos. Entende? A pessoa passou uma vida mostrando que só ela tinha direito. Só ela tinha direito, só ela sabia, só ela queria. Você não tinha que saber, você não tinha que querer, você não tinha que falar, você não tinha que sentir nada. E você percebeu o que é o galardão da iniquidade? É a pessoa que vive pelo sentimento próprio, pela uma razão própria, uma verdade criada pela visão. É uma verdade criada pela visão. Então demora para que você descubra isso. Porque a pessoa, ora ela defende você, ora ela maltrata você. Ora lhe exalta, ora ela lhe destrói. Ora ela lhe serve, ela lhe dá, ora ela tira de você e ameaça até ele deserdar. Que vai tirar até os seus direitos. Então, até essa pessoa abrir a boca e dizer que vai lhe deserdar, que vai botar as coisas no nome da irmã, no nome da mãe, que vai pegar um filho para criar para que você não herde nada, ela já vinha fazendo isso há muitos anos, tirando seus direitos há muito tempo. Agora que você descobriu, é que você vai agora mapear esse passado. Agora que você descobre, é que você consegue mapear o passado. Que a pessoa nunca falou a verdade, nunca lhe respeitou, nunca se abriu para você, nunca lhe apoiou em nada. A pessoa nunca lhe apoiou em nada. Sempre estava do contra, sempre dizendo que você era usurável, que você queria mais do que eu podia, que você era mostrada, que você queria, que você se achava. Quer dizer, é o galardão da iniquidade. Então lá atrás você até ficou confundido pela visão porque ela criou uma razão. Se a pessoa criou uma razão e ela se convenceu você dessa razão, se ela foi boa de lábia para convencer você dessa razão, você até acreditou. Pai não é aquele que tem, não é o que me fez, pai é o que cria. Mas depois ela mesma vai desfazer dessa imagem que ela criou para calar você, para que você não exigisse, para que você não cobrasse. Como é que você, minha mãe, não diz isso? Como é que você não fala que eu posso ter uma avó, que eu posso ter um irmão onde mora? Não, ela esconde tudo de você. Entende? Isso é só uma das opiniões que eu estou lhe dando, para que você tenha visão do que é o galardão da iniquidade. Quem carrega esse galardão, ele corta os direitos dos outros. Então, quem é agiota geralmente faz isso. Quem vive ganhando dinheiro em bar de prostituição geralmente faz isso. Quem vive roubando geralmente faz isso. Quem vive se masturbando geralmente faz isso. Porque para ele não existe verdade. Para ele não existe. Então, se uma mulher ela trabalha com prostituição e ela bota um homem dentro de casa e algum filho quer se levantar contra, ela vai dizer: olha, você é meu filho, mas quem manda aqui sou eu. Você não tem que dizer o que eu posso e o que eu não posso. Você tem que respeitar ele, porque é o homem que eu escolhi para botar dentro da minha casa. Mas quando aquele homem abrir a boca para falar algum erro daquele filho, ela vai dizer: epa, aqui quem manda sou eu, você não tem que falar nada. Nenhum erro do meu filho. Então você veja que não tem verdades para ela. Ela vai criar suas verdades. Verdades para o filho, verdades para o marido. Então ela vai estar sempre desfazendo das pessoas, humilhando as pessoas, rebaixando as pessoas, porque ele cria a sua
verdade. Por quê? Porque carrega o galardão da iniquidade. Não tá nem aí para Deus, ele vive por sorte. Então, quem vive por sorte, ele corta os seus direitos. É isso que Deus explicou aqui. Porque foi cortada conosco e lançou sorte nesse ministério. Ele vai lançar sorte no lugar que ele puder investir. Ele vive por sorte e não por fé. Ele não sabe o que é fé. Ele fala em Deus, mas ele vive por sorte. Por isso ele está jogando um contra o outro, calando um e calando o outro, criando as suas próprias verdades. Então você pode fazer tudo pela pessoa, você percebe que esse tipo de pessoa, para ela, você nunca fez nada, você nunca faz nada, você nunca sabe nada, porque ele precisa calar as pessoas. Ele precisa criar uma imagem para criar uma verdade para essa pessoa. Para que a pessoa nunca esteja cobrando a ela ou a ele, ou dizendo, você está mentindo, você está enganando, você está me sugando, você está me roubando. Não, ela vai criar essa verdade. E para ela, a verdade que mais couber é a que ela vai botar como se fosse uma verdade. Por isso eu lhe dei esse exemplo, né? Porque claro, que pai é aquele que cria. Mas se a pessoa, ela respeita aquela pessoa que cria, ela também vai deixar o homem dar uma opinião, ajudar a criar. Mas já que a pessoa carrega o galardão da iniquidade, o que é que ela vai fazer? Ela vai dizer para o filho, o pai é o que cria, você não tem que opinar, que se meter ou que desrespeitar ele, porque ele é meu marido. Mas para o marido, epa, você não pode dizer para minha filha o que é que ela faz ou o que é que ela não faz. Quem manda nela sou eu, a mãe sou eu. Você não pode regular, você não pode reclamar, você não pode opinar, você não pode educar, você não pode nada. Aqui você não pode nada. Entende? Então ele não joga com verdade, ele simplesmente impõe a verdade. Ele impõe a verdade, ele cria essa verdade pela visão. Então veja que ele vai estar desfazendo do patrão da pessoa, do emprego da pessoa, que a pessoa está sendo escravizada, está sendo besta, está sendo otária, está trabalhando demais, está dando lucro, está enricando o povo. Mas aí quando ela tirar a pessoa dali que você trouxer, você vier trabalhar para ela, é ela que faz tudo isso com você. É ela que escraviza você, é ela que desrespeita você, é ela que puxa pela corda. Então ela criou essa verdade para trazer você para o mundo dela, para a satisfação dela, para a razão dela, porque ela vive pelo sentimento dela. Ela cria. Então, um homem que ele é assim, ele tira os direitos do filho, né? Se a sua mãe me largou, que é sempre o errado, é quem larga na cabeça das pessoas, que suga, que engana, que rouba, que maltrata, que humilha, errado é quem foi embora. Então, já que me abandonou, agora aí ele vai punir aquela pessoa como ele puder. Então, ele vai fazer o quê? Criar a verdade dele. Ele vai cortar os direitos da mãe, o direito do filho, porque ele não trabalha com direito. Para ele, os direitos não são iguais. Então, ele vai criar uma verdade. A filha não tem que andar com o irmão porque é homem, a filha não pode isso, a filha não pode aquilo. É sempre uma razão de verdade própria para sempre estar punindo as pessoas por uma razão própria, pelo sentimento próprio. Porque para esse tipo de pessoa, quem vive por sorte, quem não crê em Deus, quem não sabe, não quer saber o que é iniquidade, transgressão e muito menos pecado, então ou ele já ganha dinheiro do pecado, se já ganha dinheiro do pecado, provavelmente não respeita ninguém, se já satisfaz, quer dizer, não ganha dinheiro com prostituição, mas paga a prostituta, como é que ele vai achar que é a mulher dele que não presta? Que a mulher dele presta? Ele acha que é a mulher que não presta, ele vai botar todo o defeito naquela mulher, porque ele paga a prostituta. Ele vive pelo ter e não pelo ser, não quer saber a razão de ninguém. Ele vai criar a sua razão, porque ele adquiriu o galardão da iniquidade. Então, quando Deus explica, este campo foi ganho no galardão da iniquidade, quer dizer, ele vive pelo ter. Ele não está nem aí para o ser, ele não está nem aí para a verdade, ele não está nem aí para quem tem razão. Ele vai criar
as suas razões. E para ele criar as suas razões, ele vai tirar o seu direito. Então não adianta esse tipo de pessoa viver orando. Porque ela tem que orar com verdade. Ela tem que orar para que Deus mostre a ela a verdade. Ela não quer a verdade. Eles vão criar as suas verdades. Entende? Então Deus explica aqui, geralmente o que é que Deus explica aqui, ó? E foi notório a todos os que habitam nesse lugar que a pessoa cria as suas próprias verdades. É notório a todos que a pessoa não tem sentimento, então ela vai dizer, eu brigo porque é meu filho, eu falo mal dos meus irmãos porque é meus irmãos, mas eu não quero que ninguém fale. Eu faço isso porque é meu marido, mas eu não quero que ninguém faça, eu não quero que ninguém escravize. Ela defende que todo mundo, qualquer pessoa escravize o marido dela, mas ela escraviza. Entende? Ela desfaz de qualquer pessoa que a filha trabalhar, mas se o filho for trabalhar para ela, ela vai escravizar, ela vai roubar. Porque carrega o galardão da iniquidade. Então Deus diz, é notório. É notório por quê? E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, na sua própria razão, porque da língua sai a palavra, da palavra sai um sentimento, você vai perceber o sentimento da pessoa por uma razão da pessoa. Que a pessoa está criando as suas próprias verdades. Que é uma pessoa hipócrita, mentirosa, que é uma pessoa que não quer dar satisfação, não tem humildade de explicar para você porque foi que mentiu, porque escondeu, porque omitiu, não. Ela não explica, ela simplesmente esconde. Quando a história vem à tona, ela vai criar a sua razão. Ela vai criar a sua razão. Por isso ele gosta sempre de estar omitindo as coisas. Para na hora que ele precisar criar a razão dele, ele explicar qual é a razão dele. Né? Porque ele está sempre dizendo que o defeito é dos outros, que é o patrão do outro que não presta, que é os amigos do outro que não presta, que ninguém presta, mas ele presta. Então Deus explica, né? De maneira que na sua casa, sua própria língua, este campo se chama Acéldama, isto é campo de sangue. Campo de sangue é campo do galardão da iniquidade. Então ou a pessoa se satisfaz porque esperma é sangue, ou a pessoa já enterrou filhos e não tem sentimentos por ninguém. São pessoas que carregam mágoas e feridas no coração e vai criar sua verdade, vai criar sua opinião, vai viver escondendo, vai viver mentindo, vai viver de mentira, vai viver de aparência. Então você vai percebendo isso com o tempo. Com o tempo você vai percebendo que não existe verdade na pessoa. Que a pessoa estava fingindo o sentimento, fingindo a emoção, omitindo as coisas, escondendo as coisas. Então ela usa sempre de ameaça e tira o direito dos outros. Ela vai tirar o direito dos outros. Por quê? Porque carrega esse tipo de galardão. Porque não acredita que exista perdão. Ah, Deus vai me perdoar quando eu morrer. Eles não acreditam que o perdão que Deus oferece é para mudar algo na pessoa. A visão da pessoa, a razão da pessoa, não, ele vai piorar. Quem carrega o galardão da iniquidade, ele vai piorando. Porque você perceba que ele defende aquela pessoa das outras, mas ele mesmo faz aquilo que ele não deixa ninguém fazer. Muito bem, a mulher desrespeita o meu marido porque ele é meu marido, mas é ela que vai desrespeitar. É ela que vai humilhar, é ela que vai maltratar, ela que vai maldizer. Ela não vai entender essa razão do que é o galardão da iniquidade. Ele cria suas razões. Entende o que Deus está explicando? Que ele vai criar a sua razão. Então Deus diz que em Salmos está escrito, né? Que ele mesmo vai gerar o próprio mal na própria vida. Por quê? Porque no livro de Salmos está escrito que fique deserta a sua habitação. Ninguém suporta isso. Ninguém suporta isso. Porque com o tempo você vai começar a pegar essa visão, né? Que a pessoa defende você, mas ela mesmo maltrata você. Ela mesmo escraviza você. Você só presta para essa pessoa se você fizer por ela, mas depois ela vai desfazer como se você não fizesse. Porque se não tem sentimento, não tem visão. Pegou a visão do que é o galardão da iniquidade? Se perdeu os sentimentos, perdeu a visão. Então você faz tudo para a pessoa, mas a qualquer momento ela diz que você não fez nada por ela. Que você não fez mais do que a sua obrigação. Que você não tem razão nenhuma, você não pode nada ali.
Entende? Porque carrega o galardão da iniquidade. Então Deus diz, porque no livro de Salmos está escrito, fique deserta a habitação e não haja quem nela habite. Ninguém suporta. Ninguém suporta. E tome outro o seu bispado. Muitas pessoas abrem mão do que tem. Ela abre mão do que tem, porque não vai morrer pelas coisas. Não vai morrer para poder ter um dia. Porque tudo que você vai fazer, a pessoa está desfazendo, está desmotivando, está dizendo, está sendo do contra, que você não tem necessidade para isso, que você tem tudo na casa dela, você tem tudo, mas ela está desfazendo de todo mundo e desfazendo de tudo, porque só ele pode tudo. A pessoa que carrega o galardão da iniquidade, só ela pode tudo. Você não pode nada. Se você vai trabalhar, você é usurável. Se você vai falar, você está errada. Se você vai exigir, porque você não entende o que você está falando. E você fica sem entender o que é isso. O que é esse galardão da iniquidade? É um sentimento cronificado, é uma razão própria, é uma verdade própria. Ele vai criar a sua verdade dependendo da situação. Ele não age com verdade. Ele age com razão. Então ele bota todo mundo no seu lugar. Então ninguém consegue habitar, porque a sua habitação será deserta. Ninguém suporta. Então quem vai suportar? Quem não tem para onde correr. Quem não tem para onde ir. Quem não tem mais visão de futuro, não tem mais esperança. A pessoa que não tem mais esperança, ela fica ali. Então no começo ela vai acreditar que vai ficar porque já investiu, não quer perder. Mas depois ela vai ver que perdeu tudo para aquela pessoa. Que não vai poder falar, não vai poder reclamar, não vai poder exigir. Porque ela cala a pessoa, ela tira os direitos da pessoa. Você não pode, fulano não pode, cicrano não pode. E você vê que só ela pode. E você vai se calando para essa pessoa. Você vai se omitindo para essa pessoa. Você vai cedendo para a pessoa. E na visão dela é tudo o que ela quer. É tudo o que ela quer. Porque ela alimenta esse galardão, né? No galardão da iniquidade, ele tem satisfação na sua insatisfação, na sua perca, na sua falta de razão, porque ele se compara com você, porque ele quer ser melhor do que você, porque ele vive competindo com você e você não consegue entender. O que significa esse galardão de iniquidade? São pessoas que não quis crer no pecado, transgrediu demais e transformou o erro em aceito. Em outro momento eu vou explicar para você melhor sobre o iníquo, a razão do iníquo. Por que é que ele não consegue pegar a visão tão fácil? O iníquo, porque também ele cria suas próprias verdades. Entende? É muito parecido com o galardão da iniquidade. Então eu peço para você que deixe o seu like e até o próximo vídeo.